A gente vai trazer para vocês o olhar jurídico dessa história toda. Vamos conversar com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, muito bom dia para o senhor. Estou dando a volta aqui na minha cadeira, gente, desculpa. Isabel Mega aqui também de volta conosco. Professor, muito bom dia, muito bem-vindo. Vou abrir a nossa conversa pedindo para o senhor explicar. Deixa eu passar aqui, gente, que ficou pronto. Professor, vou pedir para o senhor começar a nossa conversa explicando o que de fato pode acontecer daqui para frente se essa lei passar da forma como está lá no Senado Federal. Por que eu acho que é tão importante a gente entender as consequências? Principalmente, vai valer para Bolsonaro, para os réus da trama do golpe e para os envolvidos no 8 de janeiro, ou existe algum risco de essa norma ser aplicada também para outros criminosos? Porque esse foi um argumento colocado pela base governista nessa tramitação. Bom dia. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Isabel, e a todos que nos acompanham na CNN Brasil. Ao longo dos debates, ao longo da evolução dos debates, fez-se, Clarissa, uma amarração no projeto de lei. Eu estou falando aqui do projeto de lei relatado pelo deputado Paulinho da Força, que é o projeto de lei 2192, no sentido de excluir desse caráter de redução das penas outros crimes, porque quando se falava em organização criminosa, por exemplo, aquilo poderia beneficiar integrantes de organizações criminosas vinculadas à prática de outros crimes, como o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, por tudo que eu pude apurar, o projeto evoluiu para restringir essa redução das penas àqueles cometedores dos crimes contra o Estado constitucional e democrático de direito, que são aqueles crimes trazidos, Clarissa e Isabel, pela Lei 14.197, lá em 2021. Por ironia do destino, uma lei que foi sancionada e promulgada à época pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei dos Crimes contra a Democracia. É em relação, sobretudo, a isso, essa providência benéfica do legislador para reduzir penas. E como o único caso no Brasil em que crimes contra a democracia foram julgados foram esses de 2022 e 2023, é para eles que se vai aplicar o texto da lei. Agora, é claro, de uma forma ou de outra, ainda que muitos já estejam presos desde o tempo em que houve aquelas prisões preventivas ou em flagrante delito lá atrás, em 2023, e os que foram presos apenas agora, de algum modo, se aprovada, a lei já vai ser aplicada, porque, naturalmente, os advogados de cada um dos condenados vai se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal pedindo a adequação da carga de pena imposta e do modelo de progressão de regime à realidade de cada um dos réus condenados nessas ações penais, Clarissa. Então, é o que nós temos a constatar pelo momento. Isabel Mega, passo a palavra para você. Oi, professor, que bom ter você por aqui. A gente sempre gosta muito dos seus ensinamentos por aqui. Professor, como que vai funcionar isso? Vamos estabelecer aqui um cenário de, eventualmente, ter uma sanção tácita, ou depois Lula veta, esse veto é derrubado, enfim, temos uma nova lei valendo. Qual é o próximo passo? É a defesa de cada um desses condenados que tem que acionar o judiciário? No que tange a situação de Jair Bolsonaro, a resposta final seria do próprio ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode esperar também de desdobramentos jurídicos a partir dessa definição que o Congresso Nacional pode dar, chegando à tramitação final, claro. Isabel, como nós vivemos, felizmente, em um Estado constitucional democrático de direito, é típico dos países do mundo ocidental livre que certos princípios de direito penal se apliquem em defesa da dignidade da pessoa humana. Um deles é o da retroatividade da lei penal que beneficia, da lei penal benéfica, porque muitas vezes o legislador, no nosso caso o Congresso Nacional, ele agrava penas ou cria novos crimes. Quando isso acontece, essa lei penal não se aplica retroativamente a casos anteriores.
Ontem mesmo, o presidente Lula, vocês acompanharam e noticiaram aqui no jornal, ele sancionou um projeto de lei que agrava as penas por crimes sexuais praticados contra vulneráveis, não é? Crianças, adolescentes, idosos. Então, nesse caso, a lei não se aplica retroativamente. Mas quando a lei beneficia o réu, ou o condenado, ou o investigado, quem quer que seja, ela se aplica para trás. Então, como essa possível lei, como você disse bem, Isabel, com toda a responsabilidade, acaso aprovada, acaso sancionada, ou acaso vetado e derrubado o veto pelo Congresso, ou seja, acaso haja lei, como ela reduz a carga penal repressória, ou seja, ela reduz o montante das penas, não no caso concreto, mas reduz em abstrato, para que isso valha em cada um dos casos concretos, cada um dos condenados vai se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, claro, através de seus advogados, pedindo a adequação da dosimetria da pena de cada caso concreto, conforme a nova lei. E vão se dirigir a quem? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 102, inciso 1º, a linha M da Constituição do Brasil, diz que nas causas de competência originária do Supremo Tribunal Federal, que são aquelas causas que começam e terminam já no próprio Supremo Tribunal Federal, o órgão de execução é o próprio Supremo Tribunal Federal, a não ser que ele queira delegar a um juiz de primeira instância, por exemplo, a prática de atos processuais para não se sobrecarregar, mas a priori ele é o órgão responsável pela execução. Então, esses condenados se dirigirão por seus advogados à primeira turma do Supremo Tribunal, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pedindo a adequação das suas penas à nova dimensão imposta por essa nova lei que possivelmente virá como decorrência do projeto de lei 2192, Isabel. Professor, a gente sabe que num momento como esse, numa votação como essa, existe muito jogo político. E, naturalmente, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, ontem, a gente via muitos políticos governistas adotando um discurso, ali como eu estava falando, de que haveria um benefício para outros crimes, que até o crime organizado poderia se beneficiar. Tendo isso em vista, eu gostaria do seu olhar a respeito também das regras de progressão de regime. A gente entende que essa lei ela foi desenhada para atender especificamente a esse grupo de condenados, né? Vai se aplicar a essas pessoas que estão condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas existe alguma possibilidade de outros condenados, às vezes por outras circunstâncias, tentarem utilizar isso como algum tipo de precedente? Eu pergunto principalmente no caso da progressão de regime, porque a gente sabe que existe um padrão na nossa legislação sobre a progressão de regime. Esse padrão pode estar ameaçado de alguma forma em termos de jurisprudência? É bem interessante, muito interessante esse questionamento, eu diria até importante, porque esse projeto de lei, ele não altera apenas as penas dos crimes, e que por diminuir a pena de cada crime, se aplica retroativamente a esses que foram condenados. Não. Esse projeto de lei, ele mexe também, Clarissa, na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é a Lei de 1984, a 7.210, que no seu artigo 112 estabelece o regime das frações necessárias para a progressão de regime. Eu explico o que é isso. A pena há de ser cumprida inicialmente em regime fechado, na maioria dos crimes. Depois de um tempo em regime fechado, converte-se para o semiaberto, e depois de um tempo no semiaberto, converte-se para o regime aberto. Lá atrás, em 1984, havia uma norma geral que dizia: toda pena se cumpre inicialmente em regime fechado e depois de cumprimento de 1/6 da pena, faz-se a conversão para o semiaberto. Mas como a situação criminal no Brasil se intensificou, nós tivemos, em 2019, a Lei 13.964, que ficou conhecida como pacote anticrime. Essa lei, que alterou muita coisa e também alterou a Lei de Execução Penal, ela criou frações mais rigorosas para a progressão de regime.
Então, por exemplo, em alguns casos, a progressão se daria não com um sexto da pena cumprida em regime fechado, mas com 25%, ou com 30%, ou com 40%, ou com 50%, dependendo da natureza do crime e da gravidade da circunstância do cometimento do crime. Então, por exemplo, no crime hediondo, não bastaria um sexto de pena, ter-se-ia que cumprir mais, por exemplo, 50% da pena em regime fechado em algumas circunstâncias. Agora, anos depois do pacote anticrime, vem essa reação do Congresso Nacional para beneficiar os que cometeram crimes contra a democracia e reduz esse tempo de progressão para um sexto, de novo. Então, a dúvida que se está tendo agora, Clarice, e eu te falo isso com muita responsabilidade para concluir, porque nós que acompanhamos sempre o trabalho do Poder Legislativo, sabemos que o projeto de lei entra de um jeito, é modificado e sai de outro. Então, a priori, se está tendo cuidado para que essa redução para um sexto, para a progressão, como condição para a progressão, é para crimes contra a democracia. Mas, do jeito que está posto no projeto, fica a dúvida se não se vai aplicar um sexto também para a progressão em outros crimes. Então, isso talvez passe por algum ajuste fino dentro do Congresso Nacional antes dessa aprovação em definitivo, porque é por esse motivo que o presidente Jair Bolsonaro, que cumpriria em regime fechado 6 anos e 10 meses de reclusão, passa agora a cumprir 3 anos e 4 meses, além também do motivo relacionado à conjugação no concurso formal de 2 crimes, de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Reduz-se a pena dele. Ele teria uma pena de 23 anos e de 27 anos e 3 meses, cai para 20 anos e meses, cumprindo 3 anos e 4 meses em regime fechado, que com as remissões de leitura de livro e trabalho, pode cair ainda para 2 anos e 4 meses. Então, o impacto vem, nós temos que ficar atentos, Clarissa, em torno de como vai ser o texto final dessa futura lei, para saber se vai atingir ou não outras categorias de crimes. Muito obrigada, então, informação importantíssima, análise que a gente tem aqui do professor Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigada mais uma vez por tomar o seu tempo para vir aqui no Live CNN, ajudar a nossa audiência a entender todo esse juridiquês. É sempre uma satisfação conversar com vocês. Clarissa, Isabel, bom trabalho, bom jornal.